Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia OAB. E hoje eu estou aqui com o nosso aluno, João Rafael, que foi aprovado nesse último exame, no 33º Exame de Ordem da OAB. Contou bastante com a ajuda do professor Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial, não é mesmo, professor? Exatamente. E vai participar aqui com a gente vai contar um pouquinho da história do João, como ele conseguiu conquistar essa aprovação nesse último exame. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço o convite. Obrigada por ter vindo até São Paulo conversar com a gente. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado, Jéssica. A oportunidade é realmente muito agradável, importante, né? Porque a gente está aqui, né, com os alunos presenciais, um aluno que, poxa, existe, né, uma interação muito grande no curso, mas com a distância física. Então, a oportunidade, já almoçamos juntos, agora vamos aí, né, trabalhar um pouquinho, falar algumas coisas, conversar. E se o Bacana. João foi convidado, né, porque ele tem uma história legal, participou bastante das aulas, com certeza não é todo mundo que a gente chama para vir para cá, então vai valer a pena essa entrevista. Sem nenhuma dúvida que sim. João, se apresenta para a gente conhecer, conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, há quanto tempo você é formado, um pouquinho aí da sua... Meu nome é João Rafael, eu tenho 39 anos, sou de Belo Horizonte, Minas. Eu comecei a faculdade de Direito há muitos anos, interrompi os estudos e retomei vindo a concluir agora no ano de 2021. Terminada a faculdade, no meio da pandemia, estava ainda parado e foi quando eu tomei a iniciativa de já fazer o exame da ordem e comecei a estudar aí junto do Estratégia. E você já tinha feito outra faculdade nesse meio tempo? Você parou e foi trabalhar com o quê? Como que foi isso? Eu parei, eu trabalhava para empresas de tecnologia, era um nicho bem específico, mas eram funções de gerenciamento, administrativas, gerência de projeto, esse tipo de atividade. Aí você falou, não, vou resgatar o direito. Vou resgatar o direito e comecei a me preparar aí para poder E entrar professor, na se área. apresenta também para quem não te conhece ainda? Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial nas primeira e segunda fases, né, da OAB, assim como também leciono em carreiras jurídicas, né, nos nossos cursos para juiz, promotor, auditor e aí por diante. Mas, né, agora, né, estamos aqui bastante focados, né, na segunda fase da OAB e com a oportunidade, né, de falar um pouquinho da experiência com o aluno João Rafael, né, a nossa experiência na segunda fase e conversar um pouquinho, principalmente dessa história e desse cenário, né, em que acontece bastante no direito. O aluno, ele se forma ou então ele faz uma parte da formação, mas, como acontece também conosco, com os professores, o mercado o requer para uma outra área. E em algum momento, quando as coisas se estabilizam ali, a pessoa pensa, poxa, mas eu acho que eu deixei alguma coisinha ali atrás e eu vou buscar. Eu quero essa, Eu quis isso, mas né? eu Não quero é? aquela outra também. E surge uma dúvida na cabeça do aluno. Será que depois de um tempo eu posso realmente voltar à graduação, voltar a me preparar? E na boa, é possível, né? É possível. Então, realmente eu acho que a história do João Rafael, né, e ele colocar isso aqui para nós é extremamente importante, uma experiência que nós precisamos até para auxiliar, para ajudar, né, as pessoas que eventualmente estejam numa situação como essa, porque esse é um caso de Sim. sucesso, né? Muita gente deve estar nessa situação, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do direito, eu sempre estudei muito direito, li muita coisa a respeito, e resgatar os estudos é sempre difícil, é sempre uma tarefa que aquela retomada é um ponto, quando se decide fazer a retomada, aí sim requer um esforço muito grande, porque a vida muda também. Antes você tem uma vida, tá ali, solteiro, hoje eu sou pai de família, tenho meu filho casado, e é uma família, aí vem com trabalho junto, não tem aquela questão separada. Não tem aquele negócio, você universitário, né? É difícil Exatamente. voltar. Então é um esforço muito grande. Já no final desse esforço, aí veio a pandemia também, o home office, trabalhar ali foi onde que me ajudou muito para a questão do exame da ordem, ter a opção do online, porque ao mesmo tempo que eu tinha ali aula ao vivo, eu conseguia assistir ali em algumas tardes aquela aula ao vivo, ao mesmo tempo que eu não conseguia, eu tinha ali o gravado, eu tinha a opção de utilizar um tempo mais flexível, requer disciplina, mas tem tudo ali. Então,
foi essencial na aprovação. E, Alessandro, essa foi a sua primeira prova da OAB ou você já fez outros? Essa foi a segunda, né? Eu fiz o 32º exame, logrei êxito na primeira etapa, mas quando foi a segunda, eu fui reprovado por alguns pontos ali. Aí eu intensifiquei a preparação dos estudos para essa segunda etapa do 33º e foi bem tranquilo. Então você percebeu que tinha algumas falhas ali que dava para ser consertadas nesse próximo. Sim, eu me baseei basicamente nas aulas do professor Sanches. Não precisei de nada além disso, tá? Tem ali os PDFs, tem todas as aulas gravadas, fiz todos os exercícios, todos os simulados, e isso faz uma diferença muito grande. Porque ao mesmo tempo que ele te traz todo o conhecimento necessário e revisando, né? Porque parte disso eu estudei há mais de uma década. Então ele me trouxe ali o direito material, o direito processual e além dos requisitos da própria exigência da banca. Então é uma preparação muito objetiva para realizar a prova da ordem ao mesmo tempo que para começar a trabalhar no mercado mesmo da advocacia. Então você sentiu que esse material do Estratégia supriu todas as suas necessidades da prova? Totalmente. E quando foi que você conheceu o Estratégia? Eu conheci ele buscando realmente, quando eu escolhi o direito empresarial, comecei a assistir vídeos de várias empresas no YouTube, buscando empresas que tinham curso preparatório. A aula online foi uma coisa nova, né, para mim e fui vendo várias e me identifiquei muito com a aula do professor Sanches. Ah, então logo de cara o diferencial foi a aula do professor. Foi a aula do professor. É uma aula que tem um conteúdo rico, é uma aula que tem uma cadência muito boa, dá para assistir, se precisar dá para pausar, voltar no assunto e ao mesmo tempo que é uma aula com a seriedade que eu gosto, que eu espero de uma aula online, mas é uma característica minha. Então eu encontrei muito essa similaridade na proposta de ensino com aquilo que eu esperava e com aquilo que eu tenho mais facilidade de aprendizagem. Você já queria o direito empresarial ou Sim. foi pela aula que você se decidiu? Sim, eu já queria e aí a busca já foi validando mesmo as aulas de direito empresarial e buscar um único caminho para a obtenção do êxito no exame. Professor, explica para o pessoal como que funciona, às vezes a pessoa que está conhecendo Estratégia agora, como que funciona a assinatura para a primeira fase, para a segunda fase, as diferenças, quais são os produtos ali dentro que podem auxiliar o aluno. Muito bem, a gente tem alguns produtos hoje, né? Um deles, o produto que leva em conta a assinatura até a aprovação. Esse ele é um produto bem interessante porque o aluno, em vezes, ele acredita que ele vai adquirir um pacote que será sempre atualizado. E não é o caso. Ele é muito melhor do que isso. Significa o aluno ter acesso à primeira fase, a todo e qualquer curso de primeira fase que o Estratégia desenvolve, todo e qualquer curso de segunda fase, seja de repescagem ou regular, assim como livrão, simulados e aí por diante. Então, a assinatura até a aprovação quer dizer o seguinte, vamos supor aqui, hipoteticamente, que um aluno, ele faz a primeira fase, aprova, depois ele faz o curso de segunda fase comigo, aí por eventualidade reprova, aí ele fala, poxa, agora eu quero um curso de repescagem. O curso de repescagem está lá para ele. Aí ele pensa assim, poxa, chegou o dia da prova, eu não pude fazer, tem um compromisso. Perdeu a repescagem. Aí ele tem que fazer novamente a primeira fase do exame posterior. Está lá para ele? Está. Até ele ser aprovado. Então ele sempre vai receber os novos cursos da Estratégia até a aprovação. Quando nós estamos falando no pacote, o pacote ele tem claramente um preço menor, pois ele leva em conta o fato de que o aluno ele vai comprar, ele vai adquirir o curso daquele determinado exame. Esse é o pacote. E nós temos também, né, a assinatura, que leva em conta também a monitoria, a mentoria para os assinantes, e a gente tem também a mentoria para os alunos do pacote, que é um curso à parte. Então, nós temos todas essas possibilidades. O João Rafael, ele foi aluno do pacote, e aí você pode até levar em conta aí, né, uma pergunta, poxa, qual a diferença de um aluno e outro? O aluno do assinatura até a aprovação, ele tem aquela coisa emocional, que é a seguinte, poxa, eu sei que eu vou gastar um valor só para a minha aprovação. Esse é o valor da minha aprovação. Se eu vou fazer a prova
2, 3 vezes, uma vez só, se eu vou voltar para a primeira, se eu não pude porque fui viajar, eu vou gastar esse dinheiro aqui, ponto. O aluno do pacote, geralmente, ele tem uma outra mentalidade. A mentalidade dele é a seguinte: eu vou passar já nesse exame aqui. Eu já estou preparado, eu já me sinto preparado, porém, eu quero toda a supervisão, eu quero todo o aparato do curso, eu quero o livro, eu quero as aulas em PDF, eu quero os simulados inéditos, eu quero os vídeos, né, do professor Alessandro Sanches ali à minha disposição e eu vou passar nesse. É lógico que há um risco, né, não dá para saber se vai passar exatamente nesse ou não, né, e se por eventualidade o aluno não passa, talvez ele pense assim, poxa, se eu comprar o pacote, ainda que seja numa próxima oportunidade, pela conta que ele fez ali, né, pelos valores e tal, ele acredita que tudo bem, que deu certo. Então, não quer dizer que um é melhor do que o outro, ou coisa do tipo. São perspectivas diferentes e eu acho que leva muito em conta na contratação, na escolha de um e outro, o fator emocional, né? E Se mais você do que tá com isso, muita fé de que vai passar, que tá pronto, confere e fala, preparado. cara, eu quero pegar o pacote, passar nisso e já era. Acabou. E aí ele pensa assim, vai ser mais barato, né? Claro. O aluno está comprando uma assinatura com primeira, com segunda fase. E uma coisa bem interessante na assinatura. Todas as segundas fases são liberadas. Então, se, vamos supor, amanhã, ele decide que ele não quer mais fazer segunda fase empresarial, mas ele quer fazer a de civil. Tá no meio da assinatura lá as outras segundas fases? Sim. Então, o leque é bem grande. Ele tá pagando um valor um pouco maior, mas ele tá recebendo um volume bem interessante mesmo. São perspectivas diferentes, apenas isso. Então é bem interessante, principalmente para quem está fazendo o primeiro exame, né? Os primeiros ali. Hoje não é mais. Não é, porque já tem gente que faz 7. Teve uma pessoa que eu entrevistei que fez 7 vezes, então não dá para saber, né? Hoje não é mais novidade, né? O João Rafael acompanha isso. Não é mais novidade o aluno reprovar uma vez, duas. No passado, e no passado mesmo, tá? 10 anos atrás, tinha um Passava volume todo imenso mundo. de pessoas dizendo assim, passei na primeira, tal, esse volume caiu muito, né? Porque o exame se tornou mais complexo, mais difícil, tanto na primeira fase quanto na segunda. Não é raro e nem é um problema, né? Para o que nós hoje percebemos quanto ao exame da OAB, o que se assemelha bastante ao que acontece nos concursos. No concurso, mesma coisa. Se uma pessoa chega para você e diz o seguinte, poxa, eu fiz o concurso para juiz, eu leciono, né, nos cursos de carreiras, fiz lá o concurso para juiz, eu reprovei 8 vezes e fui aprovado. Você não vai falar assim, nossa, você reprovou 8 vezes? Não, tudo bem, é isso mesmo. Normal. Fiz o exame da OAB 2 vezes ou 3 vezes e fui reprovado. Ok, tá tudo bem. Né? E nesse caso, no caso da assinatura, aí quem assume, né, total compromisso é uma estratégia. Pô, a gente não tem esse papo de se uma, se duas, se três ou se 1000. É até aprovar. E ponto final. Então, também às vezes isso gera para o aluno assim, poxa, a tranquilidade que ele precisa, porque às vezes o dinheiro dele está contadinho. Mas ele fala assim, eu tenho com o dinheiro contadinho, mas eu tenho o dinheiro da assinatura. Fala, pô, se eu investir o dinheiro nisso daqui, é a tranquilidade de que esse aqui é o valor que eu vou pagar pela minha aprovação em vista da preparação. Ok. Perfeito. E tem uma coisa assim que me surpreendeu de forma muito positiva no curso, que é a questão da interatividade entre aluno e professor. Porque eu esperava um curso online na hora que eu fechei o curso online, apesar de já ter visto algumas aulas ao vivo antes. De repente eu mandava ali uma mensagem no chat, eu tinha uma resposta dentro da plataforma, às vezes na aula ao vivo pelo próprio YouTube, por WhatsApp. Então foi um fator muito positivo que ajudou bastante na preparação. Eu gosto de trabalhar nesse sentido, sempre foi meu trabalho sempre foi assim. E às vezes o que eu falo, e falei para o João, e falo para todos, eu falo, às vezes o que vai acontecer é eu responder objetivamente, mas eu respondo. Então às vezes é objetivo. Às vezes eu tô na aula ali e tal, o aluno mandou uma mensagem. Aí eu penso, poxa, eu tô com 5 mensagens aqui para responder e vou fazer o meu intervalo. E eu quero ir no banheiro, quero tomar minha água e vou responder. Aí eu respondo ali no intervalo, né? Então respondo objetivamente por essa razão, tem bastante coisa fazendo ali ao mesmo tempo, mas eu gosto bastante dessa entrega, né? E eu acho sim que isso também dá muito certo, porque o exame de ordem, ele é muito sobre o conteúdo, é verdade, mas ele não é menos importante em vista desse reclamo que o aluno tem sobre o aspecto emocional. É muito então, importante. ele fica muito feliz. Eu tenho 3 coisinhas que eu penso ao longo do curso. Uma delas é o WhatsApp ali, respondendo o aluno o tempo inteiro. Isso é legal. O aluno se sente ali acolhido,
Acho que isso é muito importante. 2, fazer o aluno não depender somente da aula ao vivo, né? Fazer os simulados, ter à disposição conteúdo ali para ele pesquisar, os PDFs. Acho isso bem importante mesmo. E uma coisa que eu, às vezes, até replico durante as aulas ao vivo, que é de tempo em tempo, mas esse tempo em tempo é breve, coisa de 15 em 15 dias. Ou dentro de um webinário, de uma monitoria, ou dentro da própria aula, repassar todas as ações. Isso eu faço bastante. E eu sempre pensei assim, tem ações ali que a probabilidade de aparecer na prova vai ser muito pequena, mas se eu repassar isso aqui com ele e cair, não vai ser um negócio assim do além. E foi exatamente o que aconteceu no exame do João. Foi, não, essa aula é espetacular. Sem ela, não, acho que não tinha como. É uma pluralidade grande de possibilidades ali, de peças processuais, de ações. O direito empresarial ele tem essa natural complexidade, mas era uma ação totalmente improvável, caiu, estava presente na aula, estava Olha, preparado. e lembrou do professor e lá deu falando. certinho, bastante. O vademecum estava corretamente marcado, tudo que tinha que ser utilizado estava preparado E eu ali. imagino que o bom de passar todas essas ações é que também você prepara o aluno para o mercado, além da prova. Exatamente, porque o mercado, ele por mais que o aluno ele chegue ali e diga, poxa, eu vou atuar numa área só. Vamos imaginar que ele vai atuar em propriedade industrial. Queira ou não, quando você vai procurar um profissional que entende de marcas, de patentes, ou que entende de sociedades anônimas ou de falências, que são sub-áreas diferentes do direito empresarial, você sabe que aquele é um advogado, um profissional especialista em direito empresarial. E a probabilidade de ele ser solicitado em sub-áreas paralelas é muito grande, e isso gera também uma gama maior de oportunidades. Eu sempre acho que a gama muito grande de oportunidades, né, aquele generalista que faz tudo, não é legal, não é bom, não é bacana. Eu tenho Melhor especializar, né? eu tenho a minha ideia a respeito disso. Não gosto, né? Sempre atuei numa área só. Quem conhece minha carreira e olha lá para o Google, para o YouTube, vê muita coisa minha, sempre vai ver um Alessandro Sanches atuante em direito empresarial, investir nisso, e eu acho que isso dá certo. Falo isso para meus alunos. De toda maneira, tá bom. O equilíbrio ali é bacana. Você ser muito generalista é ruim? Eu acredito que é. Acabei de dizer aqui, repito. Mas, se a especificidade também for muito pequena, você acaba eliminando oportunidades que o mercado te dá. E que são paralelas. Então, ali eu separo basicamente em 4 grupos para eles. Faço um grupo ali que são dos contratos, títulos de crédito, um outro da parte de falências, recuperações, um outro grupo dos bens imateriais, e aí entra a locação, né, a propriedade e tal, e depois as sociedades. E eu acredito de fato que não é grande coisa você obter o conhecimento nesses 4 grupos, não é uma coisa que é exagerada ou coisa do tipo, e ali, dos 4, a gente tem pelo menos 3 dessas áreas em que os novos mercados surgem de uma maneira extremamente, assim, uma maneira muito forte, né? As oportunidades são muito grandes, né? Essa é a minha ideia, sim. A minha ideia não é ali preparar o aluno para ele colocar o X no lugar certo na primeira fase ou fazer a peça adequada na segunda. A ideia é preparar para o mercado mesmo, porque tem essa oportunidade, tem essa chance, acho que a gente tem que aproveitar. E é bem completo. Agora na advocacia eu já tenho usado várias das peças que eu aprendi ali no curso, que eu resgatei esse conhecimento e essa atualização com o professor, e é bem completo, é fantástico. Então, por isso que é interessante a pessoa fazer a segunda fase para aquilo que ela quer trabalhar de fato, né? E não porque é mais fácil. Não, isso eu acho... Porque é um aprendizado, você vai jogar fora o seu aprendizado, é não bom é você legal. fazer algo que você quer trabalhar, né? Que você Tem gosta. toda a razão, até porque, Jéssica, e falo isso também, João, o aluno que vai nesse caminho, né, que vai nessa vibe aí, ele se esquece de algumas outras coisas. Uma delas, aquilo foi fácil para quem? Para um outro, com uma outra experiência. Então, pode não ser fácil para esse aluno. Então, se o critério de escolha for o que eu vou fazer na atuação, o que eu gosto de fazer na atuação, o que me faz ter mais alegria ali estudando, já que ele tem essas opções, ele não precisa estudar todas essas áreas da segunda fase, se ele fizer uma opção que faz com que ele se debruce ali com muito mais afinco, comprometimento, tendo mesmo um compromisso, a diferença de uma segunda fase para outra é nenhuma. É nenhuma. Se a pessoa vai se debruçar lá na segunda fase de administrativo,
poxa, ela vai conseguir sem nenhuma dúvida a aprovação, porque ela conseguiu ter a tal horas bunda, né, sentadão ali, estudando, que talvez em direito empresarial não aconteça. O João Rafael, ele tem essa perspectiva de direito empresarial. Será que ele vai conseguir isso para penal? Eu penso que não. É raro, né, a pessoa de direito empresarial que tem essa afinidade com o direito penal. Eu, quando fui fazer minha segunda fase, eu escolhi direito penal porque eu marquei o X no lugar errado. Eu vou dizer para vocês o quanto foi tenso ter estudado uma segunda fase inteira, um negócio que eu não queria fazer. Sério? E eu fui aprovado naquilo mesmo, porque acabei me rasgando ali de estudar e resolvi Você que ali marcou seria a minha errado. aprovação. Mas eu marquei errado, realmente, por quê? Brasileirão, deixei ali para fazer a inscrição nos últimos dias, peguei ali o formulário, já estava com a cabeça na segunda fase, estava estudando, fui ali para o banco, falei, eu vou preenchendo na fila, a fila estava enorme, na época que eu não sou tão novinho, tinha que pegar a fila de banco para fazer a inscrição da OAB, falei, na fila do banco eu preencho 5 formulários desse, aquele negócio enorme, e fui preenchendo. Marquei o X lá, tá tranquilo. Aí fui lá, fiz a primeira fase, quando veio a cartinha da OAB indicando o local. Era uma carta que eu recebia, né? Hoje você vê na internet. Mas era uma carta dizendo lá o local da prova. E ali já estava marcado também a sua opção. Aí marcado lá para mim penal. Eu falei, mas porra, matéria que eu menos estudei na minha vida, né? E não gosto, né? Falei, não vou ter que gostar. Eu vou me virar. E tudo bem, mas é claro que foi mais penoso. Uhum. É claro que foi mais penoso. Se tivesse sido empresarial, ou uma matéria da área privada, civil, para mim, eu teria, com certeza, ali estudado muito mais tranquilamente e acabou sendo um negócio tenso. Então, Sim. a escolha, ela é customizada para a pessoa. É bom, pode ser bom para o outro, então é bom para você. Não. Isso faz o estudo ser prazeroso. Exatamente. Faz a aula ser agradável, você está trabalhando algo que gosta, algo que te cativa ali a manter a atenção. Então, eu sou suspeito para falar, porque a escolha do direito empresarial, ela já veio como uma meta de carreira e não somente como uma opção para a prova. E, João, você contou pra gente que é casado, trabalha fora, tem filhos. Como que você conciliava? Como que era a sua rotina para conseguir estudar para a OAB? Olha, eu confesso que para o 32º era bem difícil, porque meu filho é pequeno, então o tempo todo tinha ali uma interrupção e a pandemia estava um pouco mais ali no seu auge, né? O 33º exame, eu tive a vantagem que ele já tinha retornado às aulas, então eu pude fazer um estudo mais tranquilo ali, mais calmo, uma preparação mais focada no momento que ele estava para a aula. E trabalhava intercalando com tudo isso. Você conseguia fazer mais ou menos quantas horas assim de estudo para a OAB por dia? E final de semana também? Em torno de 3 a 4 horas todos os dias. Peguei um intermediário. Você usava intermediário. Intermediário. E final de semana você teve que abrir mão de muita coisa assim, vida social, dar uma dedicada? Na verdade, a própria pandemia já tinha me proporcionado isso. Então as pessoas começaram a retomar aos poucos a vida e eu segurei em fazer os estudos, né? Meu filho sentiu um pouco também, que pedia, pai, vamos pro clube, pai, quero ir andar de bicicleta. E, não, filho, agora o papai tem que estudar, então espera mais um pouquinho aí. E agora, tá sentindo um alívio? Vai voltar a fazer muita coisa que tinha parado? Nós já voltamos, graças a Deus, tem um alívio gigante, tô muito feliz. Um peso, né? Imagino que vocês nem escutam música, mas toda hora que tá fazendo alguma coisa, escutando aula. Era bastante. Teve uma diferença do exame 32 para o 33 na forma, né, como o João trabalhou. Eu lembro bem o exame 33, eu olhava ali para a preparação do João e algumas vezes eu disse para ele. Cheguei a dizer para ele em duas ou três oportunidades, falei, cara, você vai ser aprovado, não tem erro. Quando, inclusive, ele fez a prova, e aí ele me mostrou, eu olhei ali e falei, cara, tá aprovado. E ele não acreditava muito nisso. Ele não acreditava. Falei, não, tá aprovado. E digo isso realmente desde o começo. Por quê? Eu pego muito no pé dos alunos quanto a isso. Eu falo o seguinte, poxa, aula em vídeo, quem sou eu para falar mal da aula em vídeo? Foi a aula em vídeo que proporcionou minha carreira. Só que não é a minha carreira agora. Agora é a de vocês. E eu sei que a prova ganhou uma complexidade diferente, que exige uma coisa que a estratégia entrega.
E que verdade, o mercado não entrega em todas as vezes. Que é, além do vídeo, ter os materiais Em para PDF. estudar, mas materiais mesmo, materiais completos para estudar. E mais do que os materiais completos, a realização dos exercícios e dos simulados. Porque, realmente, eu gosto de fazer isso. Pegar os alunos aprovados ali, né? Então, tenho lá um número X de alunos aprovados, aí eu faço uma lista dos alunos que fizeram pelo menos 75% de exercícios e simulados. E dos alunos que ficaram abaixo disso. E geralmente os que ficam abaixo disso ficam bem abaixo. Faz um simulado só, ou não faz nenhum. E aí, a cada 7, 8 nomes que você coloca nessa lista dos que fizeram o simulado, tem um ou dois que é aprovado mesmo assim, sabe-se lá como. Uhum. Sem fazer o simulado, ok. Mas você percebe que o número é proporcionalmente muito menor de aprovados, não tomando conta desses aspectos. Eu até estava comentando agora com alunos das outras segundas fases, que a gente conversou hoje, e teve um aluno que falou assim, professor, eu fui um desses, que passei mais com vídeos. Mas aí ele estava explicando ao mesmo tempo que estudava muito na graduação, então ele não precisava trabalhar, e aí ele conseguiu estudar muito direito material, praticar bastante, fez o estágio, não porque ele estava precisando da grana, fez o estágio porque realmente ele queria aprender. Então, quando ele chegou para fazer a segunda fase, já tinha muita coisa de direito material estudada, muita coisa de processo, os aspectos práticos. Então, o que foi o curso para ele? Provavelmente, o curso para ele foi olhar o vídeo para se organizar melhor, visualizar as peças, pegar ali todas as dicas, né, que o professor oferece. Então, o curso para ele realmente foi mais um material complementar. Mas eu não penso o curso assim. Eu penso o curso como... Eu penso o seguinte, vamos imaginar que esse aluno chegou aqui do zero. Nunca viu uma peça empresarial. O que eu acho até melhor, porque vem sem vícios. E aí entrego para ele esse conteúdo todo, que no meu entender, ele não é só importante, ele é essencial para o aluno chegar na aprovação. Quando você até falou no começo da entrevista, poxa, a gente escolhe, tem critério. Tem critério sim. Eu vou dizer para você como é o critério. Eu quero um aluno que foi aprovado e que usou o curso. Eu não sei como ele usou, mas eu sei que ele usou. No caso do João Rafael, ele era muito próximo, então ele mandava muita mensagem no WhatsApp, eu respondia as mensagens para ele, então eu sabia realmente como ele estava usando. Então eu sabia que ele estava lendo os PDFs, que ele estava fazendo os simulados, que ele estava assistindo os vídeos. Mas eu quero um aluno que usou, que é justamente para ele vir aqui me falar. E antes até da entrevista, dizer o que ele acha do curso mesmo. Não somente nos aspectos positivos, mas também nos negativos. Que é para que eu tenha a condição, né, nos próximos cursos, de fazer pequenas modificações, filtros, e trazer cada vez um conteúdo melhor para o aluno. Mas o João, devo dizer, acho que o fator, né, um dos fatores que levou à aprovação do João e a tranquilidade que eu tinha da aprovação dele, eu tinha, acho que talvez até maior do que a minha. eu falava isso para ele, a tranquilidade era realmente do fato de que eu acredito na ferramenta, que está ali à disposição, e eu perceber que ele acreditava tanto quanto, né, e fazia ali os simulados e tal. E aí dá certo. Então, Funciona. proporcionalmente é aprovado mais as pessoas que mais participam, ou seja, as pessoas estão mais focadas, né? Tem que abdicar eu vejo que muita gente precisa para passar na OAB, mas não abdica de nada, não abre mão de nada para aquilo. Continua tendo a vida dela, social, mantém tudo e não adianta. Você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que ter um comprometimento, assim. Exatamente. Dá para conciliar várias coisas, lógico. Uhum. Inclusive, acho que pelo estado emocional é importante que se concilie para a vida É, pessoal da exatamente. pessoa e não só se Precisa ser fechar radical demais. De jeito nenhum. naquele universo. Tem razão. Mas é possível ter uma concentração, ter uma disposição maior ali de tempo para aquilo que vale a pena. E eu falava muito isso, você deve lembrar. Para quem faz academia, eu falava, agora você vai parar de fazer academia? Não. Se em algum momento, eu falava assim, se pergunta que se em algum momento você acha que você ficava um tempo ali na academia que era desnecessário. Exemplo, eu treino musculação 1 hora. Você não consegue, de repente, dar um treino mais pesado mesmo e ficar 40? Eu faço esteira ali, eu faço 40 de esteira, 40 minutos. Você não consegue, de repente, colocar um pouco mais de velocidade nessa esteira aí e fazer 20? Você diminuiu, mas você não parou. Porque a oxigenação do seu cérebro, o aspecto emocional, a tua vida, você mostrando uma vida, você oferecendo, né, para sua alma, para o seu corpo, para sua mente, a ideia de que a sua vida está diminuindo, né, que as coisas que você faz e que gosta de fazer, que são importantes para você, elas estão ficando para trás,
isso tudo te deprime. Uhum. Então você faz a tua Imagino. academia. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você vai deixar a tua esposa, vai deixar o teu marido, você vai estar lá com ele, você vai almoçar, você vai ficar junto. Talvez vai diminuir um pouco. Ah, eu assisti às vezes 2 capítulos de série por dia, ou 2 capítulos dia sim, 2 dia não, mais 2. Acho que pode diminuir agora, de repente fazer 1. Mas vai ficar lá, o marido vai ficar com a esposa, isso Achei é legal importante. essa comparação, porque eu assisti várias aulas na esteira. Ah, é? Ah, entendi. Aí deixava meu filho na escola, ia pra academia Mas aí você deu uma ideia até melhor que a minha. colocava o fone, deixava lá na esteira, ia fazendo uma Vai entrando, né? No caminhada subconsciente e- vai entrando. Isso, então eu pegava já, eu baixei o app ali do Estratégia, ficou bem legal essa Ah, o cast, nova né? versão, É bom. Aí eu baixava, colocava a aula, ia assistindo, aproveitava até aquele tempo da esteira ali, a meia horinha, para ficou poder um- já absorver alguma coisa. Esteira de estudo, né? Não é uma sala de estudos, é uma esteira de estudos. Aí pode ficar até 2 horas, né? Sim, Se aguentar. Ficou bem legal. Legal. ficou Eu, bem eu legal. quis dizer abdicação, eu falo, por exemplo, de farrear todo final de semana. Não, sentar, separar uma hora, algumas horas ali no final de semana para pegar nos materiais. Tem gente que não abre mão no final de De semana nada. de jeito nenhum. Aí demora mais para ser aprovado. Inclusive, eu acho que essa pessoa, em algum momento, ela é aprovada. Mas demora mais. E você tem que saber o quanto tempo você quer otimizar a coisa. né, ou se não. você quer já entrar no mercado É logo, uma ou se tá escolha. tranquilo também É uma fazendo outras escolha. coisas. É uma escolha. A flexibilidade me ajudou muito, porque quando dava para assistir a aula ao vivo, ela é melhor, ter uma interatividade. Você Eu assistia perguntava pro bastante aula ao professor. vivo, eu lembro de você no chat. Assistia, principalmente nesse segundo, né? Sim. Agora, quando não dava para assistir, eu tinha tudo ali gravado, eu já tinha rapidamente 2, 3 dias a aula que eu perdi já estava ali disponível, eu conseguia assistir ela depois, ou assistir ali na esteira, ou depois à noite, antes de dormir, pegava e assistia pelo celular mesmo. Então foi bem legal isso, ajudou bastante, é um fator essencial. E lá na prova, João, o que você acha que foi o seu diferencial para você sair bem nessa prova? E quais estratégias você utilizou? Às vezes começando por alguma matéria específica? Eu acho que eu fui muito preparado, tá? E a confiança não estava em cima nem embaixo, acho que ela estava num ponto correto, a ponto de garantir minha atenção, não perder ali a atenção talvez por um excesso de confiança, mas também não a ponto de achar que eu não estaria logrando êxito ali. Tem uma tensão normal daquela prova, a questão do horário e adivinhar não, né? Saber qual que é a peça que vai ser redigida, que é o ponto que não pode errar na prova, mas superado isso, acho que foi tranquilo. E você tem algum truque ali para o dia da prova? Que você pegou alguns macetes com os professores? Sim, na verdade, sim. Eu peguei, primeira coisa, eu fui concentrar na peça. Então, a peça, fiz a leitura por 3 vezes. Na primeira leitura, uma leitura superficial, na segunda vai destacando os pontos essenciais e depois revisa, né? E fiz o rascunho só com os tópicos, porque não dá tempo de redigir 2 vezes a peça. Então, com os tópicos a serem preenchidos na peça e depois a descrição da peça já no caderno. Isso ganha muito tempo, o que permite sobrar um tempo grande posterior para fazer as questões, que são os outros 50% da prova. E quando você viu seu nome ali na lista de aprovados, como é que foi a alegria? Nossa, fiquei muito contente, ainda estava um pouco incrédulo, eu olhei de novo. Primeiro eu pesquisei, aí não apareceu. Eu falei, sabia. Aí um amigo me ligou, dando os parabéns, eu não procurei lá, eu não via. Eu fui olhar, não sei por que não saía, e meu nome começava de um lado e terminava do outro lá na pesquisa, e fiquei muito contente. Imagino. Quer comentar mais alguma coisa, professor? Olha, eu fiquei aqui assistindo o filme, né, do João Rafael, né, porque ele ia me contando, né, e terminou a prova, ele já se comunicou comigo e tal, e realmente, eu acho que o que me faz falar menos, ou até não falar nada nesse momento, é que realmente o que eu tenho a dizer como professor e o que o João tem a dizer como aluno, eu acho que não é só próximo, é idêntico, né, porque houve uma sinergia, né, e é exatamente o que eu busco. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial, né?
talvez o dia de hoje, para mim, seja tão especial quanto foi o dia da aprovação pro João, né? Porque é o dia da aprovação que é o resultado do trabalho que é ali feito, né? São os Que é em frutos, prol, né? né, dessa construção toda. O que para um professor, que eu sempre digo, que é professor de veia mesmo, né? Tá ali porque gosta do que faz. Na docência, é o ápice, né? Então, não tenho nada para complementar, não. Tô só muito feliz e agradecido pela oportunidade de estar aqui, né? E participar, né, desse momento tão especial. João, então para a gente finalizar, deixa um recado para o pessoal que está nos assistindo, às vezes está se preparando aí para a próxima prova da OAB. O que você gostaria de ter ouvido lá no início? E que dica que você ainda não falou que seria interessante deixar? Olha, eu acho que o que foi essencial entre a diferença de um exame para o outro, do 32º para o 33º, foi exatamente o meu foco. Eu foquei nas aulas do Estratégia, eu não precisava nada além daquilo, aquilo me forneceu toda a base que eu precisava para poder fazer o exame. Ali tem todo um roteiro, é só seguir aqueles roteiros que eles colocam, tem uma variação de acordo com a sua disponibilidade de tempo, o cronograma é muito bom, não precisa de nada além disso. Obrigada, viu, por confiar nos materiais do Estratégia e sucesso na sua jornada. Muito obrigado. Vai ser um advogado aí de sucesso, já estou prevendo. Muito obrigada pela participação, professor. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo também serão os próximos frutos aí do seu trabalho. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui embaixo seu comentário. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários que o professor, o João, respondem vocês, não é mesmo? Com certeza. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.